Fala, gente, beleza? Videozinho novo para vocês, mais um vídeo da série de treinamento intensivo com o Kevin. Hoje eu quero mostrar para vocês o trabalho que a gente fez recentemente com ele, tá? Nesse momento estou colocando o colar eletrônico no Kevin, a gente já está trabalhando há bastante tempo no colar, ele tem bem respondendo super bem, tá? Mas o ajuste do equipamento é fundamental, lembrando que o colar eletrônico tem que ficar justo no pescoço do cachorro, tá? Não é nem apertado, nem muito solto, tá? O apertado é porque pode acabar gerando algum tipo de lesão no pescoço, tá? Não por conta do equipamento, e sim por conta da pressão que faz mesmo em si, se você deixar muito apertado. E quando está solto é ruim porque a gente fica variando muitos níveis de estímulo, tá? Então tem um ajustezinho certinho para se fazer para que o cachorro possa responder da melhor maneira possível. Nesse exercício estou trabalhando 3 questões em si. A comunicação no colar, como foi falado, tá? E o exercício place to place, que é o que seja, o cachorro está de um local, a gente passa para outro. A ideia desse treino é justamente para que a gente possa deixar mais funcional o dia a dia do cachorro dentro da nossa própria casa. Então, quando a gente vai trocar de cômodo, o cachorro segue o nosso comando e vai para o local determinado em outro cômodo, por exemplo, tá? Outro exercício que a gente está fazendo aí são os comandos básicos. Então, se você reparar, toda vez que eu tiro o Kevin de um lugar para o outro, eu peço para ele sentar e peço para ele deitar. É importante o cachorro fazer isso para que no futuro ele já saiba o que fazer e não necessariamente a gente fica pedindo para o cachorro, tá? Mas para que o cachorro possa responder isso no futuro, a gente precisa trabalhar de forma massiva e o cachorro entender de forma bem espontânea o que exatamente que a gente espera dele, tá? Então começa a se tornar muito mais automático, porque o cachorro entendeu o que ele precisa fazer. É isso que a gente sempre fala. Quando o cachorro sabe fazer exatamente aquilo que foi treinado, o cachorro se torna muito mais tranquilo, tá? Então, muito da ansiedade dos cães, muitas vezes da insegurança, vem da falta do direcionamento. E para que a gente possa ter esse benefício, a gente precisa trabalhar bastante. Outra questão que vocês vão ver aí é o recall, que é quando eu chamo o Kevin de um local para o outro, tá? Eu estou utilizando uma guia longa aí, mais por segurança, caso ele queira sair do exercício, tá? Então não existe pressão. Consequentemente, como estamos no começo do trabalho, você pode ver que o Kevin se perde um pouquinho. Ou seja, quando eu chamo ele para um place, ao invés dele ir direto para outro place, ele tende a vir na minha direção, tá? Mas faz super parte do processo, é por isso que a gente treina o cachorro. Então, obviamente, quando a gente começa a ensinar determinado exercício, determinado comando, o cachorro não vai responder de imediato exatamente o esperado, tá? Então vai ocorrer erros. Eu também muitas vezes erro nos exercícios, acabo não sendo claro o suficiente e o cachorro acaba respondendo dessa forma. O importante é o que? A consistência no exercício e a clareza de informação. Então vocês vão ver que ao longo do exercício eu acabo gesticulando mais para o Kevin para que ele entenda aonde eu quero que ele vá, tá? O fato dele vir até mim, pode ver nesse momento do vídeo ele quis ir para outra direção, eu trago ele de volta, ele tende a me seguir, você vê que eu vou dando volta no place até que ele entenda o que eu estou pedindo para ele, tá? Eu poderia fazer isso com pressão na guia, como já foi feito em outros vídeos, mas a ideia do exercício é justamente essa, começar a trabalhar essa noção do Kevin que ele tem sobre aquilo que está sendo pedido. Tá? Então eu quero que o Kevin no futuro seja aquele cachorro que quando a gente pede para ele determinado lugar, ele já tenha passado por todo o processo de treino e ele responda de acordo, tá? Então toda essa parte que ele está se perdendo, toda essa parte que ele se mostra, né, um pouco mais distraído, um pouco que não entendeu do exercício, faz parte do processo e eu vou trazendo mais clareza de informação. Então você pode ver que ele vem até mim, eu vou lá e redireciono para o place. Tudo certo, não tem problema nenhum. Mas óbvio, absolutamente no futuro eu quero que isso se torne mais automático dele e ele não se perca tanto, tá? Mas é o primeiro exercício, primeira dinâmica que a gente está fazendo com um pouco mais de liberdade, como eu falei, ele está com guia longa, então o cachorro muitas vezes quando tem essa liberdade de escolha, né, apesar de estar sendo direcionado no treino, eu dou mais opção para ele para ver se ele está entendendo ou não, aí ele acaba errando e faz parte do processo, tá? Então ele saiu super bem. Foi a primeira vez que a gente começou a trabalhar o recall, né? Então eu chamo ele, muitas vezes sem a pressão da guia, só no nome, né? Chamando o Kevin e trazendo a pressão do colar para que ele comece a entender que sim, o colar é uma forma de comunicação e sim, o colar não necessariamente precisa existir o direcionamento, tá? Então, ele saiu super bem nesse exercício, apesar de estar se perdendo. Ao longo do processo, vocês vão ver que ele começa a entender. Os comandos básicos, sente e deita, ele está executando muito bem. Então, toda vez que ele chega no place, ele automaticamente já acerta. Você pode ver que nessa sessão que eu chamei ele foi bonitinho, certinho para o place. Então, eu começo a entender muito mais sobre ele e qual a melhor forma de trazer
a clareza, né, para ele do que fazer. Então você pode ver que eu abaixo, aí ele se perdeu, acabou farejando o chão, eu continuo trazendo a pressão no colar e chamando, falando a palavra place para que ele possa ir, tá? Quando eu fico reforçando, quando eu peço um exercício para o cachorro, por exemplo, place, e ele não executa, vocês normalmente ficam pedindo várias vezes. Então vocês ficam place, 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 e isso acaba perdendo o cachorro. Então muitas vezes eu peço o comando para ele, place, se ele se perde, eu dou uma correção, no caso verbal, não é isso que eu quero que você faça, e depois eu retorno o comando place, tá? Então não adianta repetir várias vezes. Se o seu cachorro não entendeu o que você está pedindo, você tem que direcionar. Se por acaso ele errou, como por exemplo aí eu faço ele entende que está errado e eu direciono de novo com a palavra place e ele executa. Tá? Então é dessa forma que a gente começa a mostrar para o cachorro exatamente o que a gente quer e o que a gente não quer. Então muitas vezes vocês, donos de cães, ficam ensinando apenas o que vocês querem. E muitas vezes o cachorro acaba não entendendo e vocês acabam reforçando comandos que o cachorro não entendeu. Então se você está fazendo a parte do processo de ensino e o cachorro se perdeu, é importante você corrigir. Lembrando que correção não necessariamente precisa ser física, tá? Absolutamente depende da intenção. Então, se o cachorro vai se perder e ir na direção de outro cachorro, eu corrijo ele fisicamente. Mas quando você vê que o cachorro está mais perdidinho por conta do exercício em si, você traz apenas uma comunicação verbal que seja, dizendo para o cachorro que ele está errado e redireciona ele para o certo. Aí o cachorro começa a ficar mais claro para ele exatamente o que a gente espera dele. Certo? Então ele respondeu super bem, você pode ver que o recall ele está respondendo bem, agora eu direcionei ele para o place bonitinho, ele foi. Muitas vezes eu nem precisei pedir o comando do senta e deita para ele, automaticamente ele já foi, tá? Então comparado ao começo do exercício, ele se perdia muito mais e agora ele começou a responder melhor, mas sim existe o processo que acaba errando muitas vezes. Esse exercício não durou mais do que 20 minutos. Eu não gosto de ficar treinando o cachorro exaustivamente, porque no fim das contas o cachorro acaba se cansando, acaba não prestando muita atenção, então eu prefiro trabalhar várias vezes ao longo do dia do que pegar uma sessão muito mais longa com o cachorro. Tá? Eu também não fico reforçando muito ele com afeto, porque o Kevin é um tipo de cachorro que fica um pouco mais ansioso, então automaticamente ele ficando ansioso, ele acaba errando mais vezes, então no máximo eu faço um afetinho assim na cabeça dele, só como se fosse um agrado. Eu uso muito mais o verbal, muito bem, muito bom Kevin, isso, está certo, que aí o cachorro começa a entender essa entonação da minha voz como um acerto, assim como ele consegue entender que quando eu digo não, é um sinal de que eu estou corrigindo ele, que ele está errando, certo? É isso, gente. Continuamos aqui trabalhando com o Kevin. Ele está saindo super bem. Está executando bastante. Esse exercício a gente está começando a trazer para inúmeras situações dentro de casa, seja quando a gente vai almoçar, seja quando a gente vai jantar, seja quando a gente vai fazer qualquer outra coisa, e também vamos começar a utilizar mais na rua, tá? Agora, finalizando o treino, eu deixo com que ele beba um pouco de água para que depois eu possa finalizar o treino exatamente do jeito que a gente começou. Então eu comecei no place e termino o exercício também no place, certo? É isso, gente. Videozinho novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like que ajuda bastante a gente aqui no canal. Fechou? Bora!